Olá, queridos, tudo bem? 21 horas. Hoje é sexta-feira, 15 de maio do ano de 2026. Estamos aqui pelo nosso canal no YouTube, Rocha Felipe Cunha Oficial. Eu espero que você esteja bem com toda a sua família. Quero desejar a todos uma noite abençoada, debaixo da presença do nosso Elohim. O tema de hoje vai ser 1 Timóteo. Nós vamos tratar aqui de uma leitura exaustiva. São 30 páginas para a gente ler. 20 versículos. Então, uma análise bíblica para a gente compreender um pouco mais das cartas de Paulo. Quem acompanhou o estudo de Atos verificou claramente o processo ali da igreja. Vocês sabem hoje porque que é Kehilá e não igreja. Kehilá corresponde à raiz Kahal, a reunião do povo de Deus, é o grupo, é as pessoas e não um sistema, templo, CNPJ. Mas a comunidade é os que creram e os que vão crer e os que creem. Então, quem está acompanhando aqui com a gente sabe muito bem disso. É um estudo que é importante para aqueles que gostam de aprender a palavra, tá? E vou orar para iniciar esse trabalho. Aqui eu fiz uma imagem representando o Shaul Hanshaliah, o conhecido Paulo de Tarso, ou Paulo. E quero que você acompanhe conosco esse estudo. Amém? Vamos agradecer a nosso Pai. Pai, em nome de Yeshua Mashiach, eu te agradeço. No nome do Senhor Yeshua, abençoe essa noite, a vida do teu servo, a vida dos teus servos, todos que vão assistir essa palavra. Fala os nossos corações de uma forma clara e objetiva. Nos ensina, nos exorta, nos corrija. Em nome de Yeshua HaNutsiri. Em nome de Yeshua, o Messias. Em nome de Yeshua, o Mashiach. Amém. Amados e queridos irmãos, antes eu quero deixar aqui para vocês o seguinte. Esse trabalho, como sempre, é voluntário. Todo estudo aqui é doado. Preparei o estudo e postei no Telegram. Todos os PDFs é o Telegram que está aqui. Nós temos 3 grupos mais ou menos, 3, 4 grupos. O grupo que essas lives vão para lá é o grupo das lives, é onde só é baixado a live do YouTube e colocado nesse canal do YouTube. Desse canal do YouTube é colocado no canal do Telegram. Então, todas as lives inteiras, todas as lives estão em um grupo do Telegram. Então, o grupo é só para botar as lives inteiras. A pessoa não precisa acessar o YouTube, não tem propaganda, nada. Só acessar lá e assiste o vídeo inteiro, baixa o vídeo. Segundo é o grupo de Techuvá, que eu faço para achar toda semana. E tem um grupo de oração que é mais para os discípulos da Techuvá com Yeshua. E temos o grupo na descrição, que é o grupo que eu posto a live para quem não quer, não sabe quando eu vou iniciar. E lá eu posto o PDF também. Tá? Então, na descrição do vídeo está lá o Telegram, só você acessar, vai ter o PDF lá. Tá ok? Gratuito. Esse trabalho é feito voluntário pela fé que eu tenho no meu Deus, que disse que ia me sustentar e tem cuidado de mim até o dia de hoje. Tudo é voluntário. Mas, irmãos, a minha máquina está falhando já. Porque eu ganhei essa máquina e tá com... Eu tive que botar uma memória nela de 16 GB. Eu tive que comprar essa memória e colocar. Mas ela tá dando tela preta de vez em quando. Por quê? Um slot está ruim. Se o outro slot ficar ruim, eu vou ter que colocar a placa-mãe. E para eu fazer esse trabalho aqui, eu preciso da máquina. Veja só, o trabalho é voluntário, mas não quer dizer que não tem gasto. É voluntário, eu dou minha vida pela fé. Agora, graças a Deus, ganhei essa máquina. Veja só, por fazer tudo direito, a gente tem que confiar muito no Eterno e temos que pregar o que a gente vive.
Se a máquina estragar e eu não tiver condições de comprar, eu vou ficar sem até eu conseguir. Eu não vou vender livro nenhum, eu não vou fazer nada mais, porque eu acho que essa obra está muito claro o objetivo dela, é ajudar pessoas. Se eu quisesse ganhar dinheiro com a obra, eu ia vender os produtos que eu estou doando. Os produtos que eu digo, os trabalhos feitos. E não é o caso, tá? O Eterno tem cuidado de mim e tem vindo a mim o que eu preciso para subsistência humana, tá? Porque se eu sair aqui do canal e vamos lidar aqui com a vida civil. Se o sacerdote for para trabalhar na vida civil, eu vou fazer trabalhos aqui quando eu tiver tempo. Mas eu tô aqui no YouTube todo dia, tô no Telegram todo dia. Outro dia eu tava orando 2 horas da manhã. Então eu penso o seguinte, eu sei que a ação de Deus por minha vida, ela é real, ela é explícita, e se não fosse Ele, né, foi para 4º mês que eu estou sem o serviço fixo que eu tinha. Mas estou aqui até o dia que o senhor quiser. Tá? Agora, para eu fazer esse trabalho e a máquina ter problema, entende como é que é? É claro que eu vou orar e vou acreditar no poder de Deus. Vai chegar de alguma maneira. Mas eu quero que os irmãos entendam esse serviço. Tá? Esse aqui não é um hobby. Isso aqui é uma missão. Se você de fato acredita na vida eterna, o que eu estou fazendo aqui, dinheiro não paga. Não paga. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou ensinando a Bíblia para você porque muita gente lê a Bíblia e não entende. Não tem conhecimento, sabe? Outro dia eu recebi um e-mail de alguém, como que eu leio no original? Bom, eu estou 17 anos aqui, Deus foi me ensinando gradual. Não dá para ser assim. Tem ferramenta ali, ó. Essa Bíblia aqui, ó. Ela tem a versão grega e a versão hebraica. Só essa Bíblia aqui, sei lá, foi R$360. Só aquela Bíblia ali. É a Bíblia do Edson de Farias, só que essa é um material mais fino. A coleção que eu tinha era um material melhor. E era mais cara. Cada Bíblia do Edson de Farias individual é R$180. Então imagine 180 vezes 5. Aquela ali, por ter um material mais em conta, é 300 e pouco. Só essa aqui. Cada livro desse foi comprado para poder eu aprender a palavra. Então, gente, o homem de Deus se dedica à palavra. E eu vou estar aqui sempre. Mas se do outro lado aí tiver alguém que tem uma máquina ou que tem as peças, bom, entre em contato, tá bom? E enfim, porque eu preciso da máquina para fazer o material. Eu não consigo fazer pelo celular. Só se eu for estragar a minha vista. Não tem, a letrinha aqui é muito pequena, o celular é o tamanho do celular, né? E eu não sou uma pessoa que tem várias ferramentas como essa. Eu tenho essa máquina, tá? Enfim, que o Eterno venha nos ajudar, amém? Então deixa claro isso aqui. É exaustivo o estudo, tá? Vai demorar. Só o capítulo 1 vai até o 20, mas eu tô com 30 páginas para falar aqui. Agradeço a todos que Deus tem usado para estar contribuindo nesse trabalho, amém? Que o Eterno abençoe você, tudo bem? E abençoe toda a sua família. Agradeço a todos que acreditam nesse trabalho. Eu passei longos anos na igreja. Eu preguei em várias igrejas e conheci a igreja desde pequeno. Hoje eu estava ali meditando que minha avó me levava para a igreja quando eu era pequeno. E eu lembro que vovó, para me levar, me subornava. Me pagava bala, me dava dinheiro. Eu e meu tio, a gente diferença de 3 anos. Ele é 3 anos mais velho que eu. E a gente brigava muito. Eu morava com a minha avó nessa época. E vovó, moleque, né? Ficava um de 11, um de 7. Imagina. E minha avó me levava
pra igreja. Eu não levava o meu tio, me levava. Sabe qual é agora? Meu tio não é da igreja. Não é da fé. E eu sou. Então, desde o início eu via minha avó na igreja eu tenho exatidão da igreja que ela ia. Assembleia de Deus, no bairro de Muri. Eu era pequeno, eu lembro da igreja aqui, ó. Subindo na ladeira, escada. Pequeno, eu lembro. E eu já cansei de ver a vovó chorando com a Santa Ceia. A vovó vai completar 90 anos, dia 30 de maio. Então ela me arrastava para a igreja. Eu, na minha adolescência, ia para a igreja sozinho. A vovó me dava o dinheiro da passagem. E esse domingo eu vou na Ceifa, no outro domingo eu vou na Universal. Eu ia sozinho, com 14 anos. Via show. Olha, eu lembro de 1998, 99. Eu vi Matos Nascimento na Praça do Suspiro tocando trompete, cantando hino. E eu tava lá, sozinho. Eu descobri que tinha um show. Eu vi na Cântico de Sião, uma livraria, tinha até um show. E a vovó me dava o dinheiro da passagem. Eu ia lá assistir o hino. Teve uma dessas oportunidades que eu vi... Ia vários cantores, né? Eu vi o Matos Nascimento, a Estela cantando, não era nem famosa na época. Ela estava cantando acho que era por causa do Altos Louvores, né? Tinha saído do Altos Louvores. Mas naquela época, famoso não é igual hoje. É pouca mídia, né? Então, eu ia para esses lugares. Ouvia a palavra de Deus. Eu entrava na igreja, sentava no último banco e ficava lá. Sem direção nenhuma. Tinha saído da casa da minha mãe com 14 anos. E eu não procurei um baile para ir. Eu ia na igreja. Então, desde novo. Então eu rodava as igrejas. Fui na Maranata. Eu lembro que eu fui na Ceifa. E várias igrejas. Até que o dia minha avó me chama para vir para Cordeiro. E foi aqui que eu conheci a Rosângela. Então, eu passei aí, enfim, as vidas de luta, vivendo aquela fase da igreja, porque aos 12 eu fui da Assembleia de Deus. Incrivelmente, voltei na Assembleia de Deus, na Praça do Suspiro. Eu tô dando nomes, tá? No ano de 2008, na verdade, na Praça do Suspiro, eu fui numa reunião do pastor Reinaldo dos Santos, já falecido. E nessa reunião Deus falou comigo. E aí, de fato, que eu me encontrei com Deus mesmo foi a partir de 2009. Eu já era um escolhido, não sabia, mas nunca entrei num baile. Eu errei como qualquer pessoa errou, mas não me perverti no pecado, não adentrei a áreas que iriam destruir minha vida. Cometi falhas que qualquer jovem cometeria. Errei, óbvio. Mas quando eu estava na barriga da minha mãe, perguntaram qual o nome que ia dar. Aí eu não sei se foi minha tia que disse sim, ou vovó que falou, coloca Felipe, porque tá na Bíblia. Nada é por acaso. Felipe tá na Bíblia. Então nós estamos aqui, não é à toa. É uma vida, né? Então eu agradeço ao Eterno por ter chegado até aqui. Mas passei pela igreja e não tive o que eu estou dando aqui. Conhecimento explícito da verdade. A gente tinha fragmentos da verdade. Então hoje poder estar aqui falando sobre o Timóteo, a origem desse texto, forma bem esboçada, é um trabalho que não é para mim. É para nós, é para Carral. Amém? Vou tentar fazer o capítulo 1 todo hoje.
tá? Se eu conseguir. Vamos lá. Ore por mim, para a Rosângela, para que Deus nos abençoe. Tá ok? Que o Eterno me ajude. Ele conhece a sinceridade do meu coração e sabe que eu faço a obra dele aqui com amor. Ele sabe disso. Amém? Vamos lá. Compartilhando tela, nós estamos em 1 Timóteo, capítulo 1. Eu quis colocar bem hebraico o texto, tá? De uma forma bem hebraísta. Mas eu vou ler tanto em português, aqui na minha Bíblia, como eu coloquei no PDF, tá? Na Bíblia da SBB tá assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pelo mandato de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança. Esse é o versículo 1. Na versão que eu coloquei está escrito: Paulo, apóstolo, eu deixei apóstolo. Podia ter colocado Shaliach, tá? Apóstolo, Shalia é o mesmo significado, então. Paulo, apóstolo, Shalia de Mashiach, Yeshua, pelo mandato de Elohim, nosso Salvador, e de Mashiach, Yeshua, nossa esperança. Primeiro ponto, interessante que Paulo, primeiro, ele coloca ungido. Ele começa a carta falando que Yeshua é ungido. Isso tem tudo a ver com a nação de Israel. Ungido, o que foi enviado para o povo de Israel. O escolhido de Deus. O debate central de Paulo, em todos os lugares que ele foi, é para provar que Yeshua era o Mashiach. Então ele começa a carta já dizendo que ele é o Mashiach. Tá? Em Mashiach, não existe Mashiach de gentil. Existe o Mashiach de Israel. Ok? De Judá. É óbvio que se o judeu não crê, não se salvará. Foi enviado para os seus e os seus não recebeu. Então, fica claro isso aqui, tá? Mas é óbvio que Deus já sabia disso, né? O Eterno não é pego de surpresa. Isso, a soberania de Deus é soberana, né? Então, o apóstolo enviado de Mashiach e Yeshua pelo mandato mitzvah de Elohim. Vocês sabem que Elohim é um título majestático, veio da raiz El, e quer dizer poderoso. Então, se formos traduzir aqui arcaicamente, poderosíssimo, que tem a ver com poder manifestado. Poder de curar, de criar, de vencer os inimigos, de realizar no mundo físico. E em todos os lugares. Ele tem poder sobre tudo, sobre o sol, sobre a terra, sobre o mar. Então Elohim não é Deus, tá? Tá em português Deus porque vai para o grego. Theos, depois vem para as línguas latinas. Mas Elohim tem a ver com o poder que ele manifestou e manifesta. Ok? Data e local. Escrita por volta de 62 a 64 depois de Cristo. Tá? Depois de Cristo. DC é depois de Cristo. Após a primeira prisão de Paulo em Roma, Paulo está em liberdade e deixou Timóteo em Éfeso. E aqui vemos claramente, ele está em Éfeso, tá? Uma metrópole cosmopolita e centro do culto da Ártemis, tá? A conhecida Diana. Então, veja só, a data e o local. Quem acompanhou a série Atos viu claramente que eu coloquei na última live as questões das cartas. E agora eu vou tentar trabalhar cada carta, tá? Essa aí é quando ele estava preso, né? E agora ele sai e escreve a primeira carta a Timóteo. A segunda, ele já está preso de novo. Até aqui tudo bem? Vamos lá. O desafio. Aquele lá em Éfeso enfrentava fábulas, genealogias sem fim. Sabe que genealogias é comprovar a origem das pessoas. Genealogia, origens, Toledote. Então, por que genealogia? Porque as pessoas querem provar que é filho de quem, que é tataraneto de quem, entende?
Ah, eu sou descendente de Abraão, eu sou descendente de Davi. Genealogia para provar as origens. Tanto que você tem a genealogia em Mateus capítulo 1 para mostrar a origem de Yeshua. Sefer, Toledot, Yeshua HaMashiach, ben Davi, ben Avraham. Toledot é origens, né? Quem são os pais de Yeshua fisicamente falando. E falsos mestres que queriam ser doutores da Torá, da lei, sem entendê-la. Autoridade. Embora seja uma carta pessoal, o tom é oficial. Paulo apresenta suas credenciais como Shali apóstolo, não por orgulho, mas para dar autoridade a Timóteo diante dos opositores em Éfeso. Então, esses opositores é da própria comunidade, tá? Já adiantando. Aí eu coloquei a etimologia. Apóstolo, do grego, significa um enviado com autoridade delegada. Conexão hebraica corresponde ao termo jurídico judaico shaliach. No sistema legal judaico, shalia de um homem é como o próprio homem. Paulo está dizendo que sua voz carrega a autoridade legal do próprio Mashiach, do próprio Messias. Então, shaliach, tá? Quem é a shalia do Mashiach representa o próprio Mashiach. Mandato, epitage. Não é apenas uma vontade ou desejo, é um comando real, um decreto oficial. Paulo não escolheu ser apóstolo, shaliach. Ele foi recrutado por uma ordem soberana. Por isso que ele diz, pelo mandato de Deus. Lembra aqui? Pelo mandato de Deus ele é apóstolo, tá? Salvador Soter. Contexto político. Em Éfeso e no Império Romano, o título Soter era usado para o imperador. Ao chamar Elohim de nosso Salvador, Paulo faz uma declaração teológica e política. A salvação não vem de Roma, mas de Yahuwah. A raiz hebraica conecta-se a Yeshua com H, tá? Sem o H é nome, pessoal. Aqui trata da salvação. Que significa salvação, libertação e auxílio. O que é que diz a tradição judaica? O conceito de Salvador. Na tradição judaica, o título Salvador, Moshiach, libertador, Mashiach, ungido, é frequentemente aplicado a Elohim no Tanar. Isaías 43:11. Paulo mantém essa continuidade, reafirmando que Elohim de Israel é o autor da salvação, agora revelada em Yeshua. Tikvah, esperança. Na tradição bíblica e rabínica, a esperança não é talvez, mas uma expectativa certa. Ao dizer que Mashiach é a nossa esperança, Paulo evoca a promessa messiânica que Israel aguardava, o A muda tudo, né? Guardava, se tu tira o A, hein? Vamos lá. Paulo evoca a promessa messiânica que Israel aguardava. Mashiach não apenas traz esperança, ele é a própria esperança corporificada. Ele é esperança no seu corpo físico, na sua vida aqui, ok? Análise comentada. Paulo começa estabelecendo a base de sua autoridade ou mandato. Ele não está escrevendo como um amigo dando conselhos, mas como um embaixador entregando diretrizes reais. Notavelmente, ele chama Elohim de Salvador e Mashiach de esperança. Isso prepara o terreno para combater as falsas doutrinas em Éfeso. Se Elohim é o Salvador, não precisamos de mitos ou genealogias para chegar a ele. Se Mashiach é a esperança, não precisamos de rituais vazios para garantir o futuro. Veja, um único versículo. Quantas informações? Isso aqui é uma análise, tá, pessoal? Você não vai ver isso dentro de uma igreja. Não vai ver. Por quê? Precisa de tempo. Análise de versículo a versículo. Não tem não, irmãos. Não? Você vê um versículo, a quantidade de palavras para ler. Entendeu? Vamos lá. Versículo 2. A Timóteo, verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus nosso Senhor. Eu coloquei primeiro a SBB, Sociedade Bíblica do Brasil.
Agora, versão que eu escolhi para colocar aqui. A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Elohim, Pai, e de Mashiach e Yeshua, nosso Adon. Veja que eu não coloquei Senhor, coloquei Adon, ok? Adon, título, ok? Timóteo, o nome Timóteo possui uma origem grega clássica. Em grego, a forma original de Timóteos, aqui ó, Timóteos, de grego, transliterado ali. O nome é formado pela junção de dois termos gregos, timau, que significa honrar, valorizar ou estimar. Theos, que significa Deus. Significado, portanto, Timóteo significa aquele que honra a Deus ou adorador de Deus. Origem mista. Timóteo era natural de Listra, filho de mãe judia, Eunice, e pai grego. Essa dualidade o tornava a ponte perfeita para o ministério de Paulo entre gentios e judeus. O discípulo. Ele acompanhava Paulo desde a segunda viagem missionária. Timóteo não era apenas um assistente, era um braço direito. Enviado para resolver crises em Tessalônica, Corinto e agora em Éfeso. O temperamento. A tradição e o texto sugerem que Timóteo era jovem e possivelmente de natureza tímida ou reservada, o que explica o tom encorajador e autoritativo que Paulo usa na carta. Etimologia e termos-chave. Verdadeiro filho, Genesios, Eita! Refere-se a um filho legítimo nascido de um casamento legal, em oposição ao filho ilegítimo. Então, verdadeiro filho, genesios, teknon. E quer dizer, um filho legítimo, tá? Significado, Paulo está legitimando Timóteo, dizendo que ele era filho legítimo do Paulo, espiritualmente falando. Ele está dizendo aquele lá, em Éfeso, Timóteo não é um substituto. Ele carrega meu DNA espiritual e a minha autoridade. Então essa carta é para onde ele está indo, Éfeso, ok? Piscis, no grego clássico, era confiança ou crédito. No contexto paulino, é a resposta da confiança total à fidelidade de Elohim. Raiz hebraica, conectar-se a emuná, que evoca a ideia de firmeza, estabilidade e fidelidade. A relação deles não é biológica, mas firmada na estabilidade da verdade de Elohim. Misericórdia, Helios, Eleos. Diferente de outras saudações de Paulo, que geralmente usam apenas graça e paz, aqui ele adiciona misericórdia. Por que aqui? Alguns comentaristas sugerem que, para o peso do trabalho pastoral em uma querelá difícil como Éfeso, a graça para capacitar e a paz para sossegar não seriam suficientes. Timóteo precisaria da misericórdia divina para sustentar suas próprias fraquezas e lidar com as dos outros. O que a tradição judaica diz? Paternidade espiritual. Na tradição rabínica, aquele que ensina a Torá ao filho do seu próximo é considerado como se o tivesse gerado. Paulo explica esse conceito judaico. Ele gerou Timóteo no Evangelho. Então eu tenho filhos aí, né? Tem uns que vieram direto. Cadê vocês? Tenho filhos aí, ó, na fé. Filhos verdadeiros. Vamos seguir. Saudação tripla. Berahá. Graça, Ren. Favor imerecido que Elohim concede ao seu povo. Rahamim. Do radical Rehen, útero. Indica um amor compassivo e visceral, como de uma mãe. Shalom, paz. Mais do que ausência de conflito, é plenitude, saúde e restauração total. Ao unir esses termos, Paulo está invocando uma bênção sacerdotal completa sobre o jovem líder.
ele diz para ele, fé, na fé, ó, filho verdadeiro na fé, graça, misericórdia e paz. Ele cita, Yevarech Adonai Veshmerecha, e aí Adonai Panavalecha Verroneca, Issa Adonai Panavalecha Veasenecha Shalom, só usando as 3 palavras. Amém? Número 6, 26, que é o Yevarech Adonai, a Berachá. Análise comentada. Nesse versículo vemos a transição de Paulo apóstolo para Paulo pai, né? Ele estabelece a legitimidade de Timóteo. Ao chamá-lo de verdadeiro filho, ele corta qualquer tentativa dos falsos mestres de Éfeso de desqualificarem a autoridade de Timóteo por ser mais jovem. O uso de Machia, nosso Adão, reafirma que a lealdade de Timóteo e a autoridade de Paulo emanam do mesmo soberano. É um lembrete de que, embora a tarefa seja pesada, o Adão é quem sustenta o servo. Adão quer dizer chefe, proprietário, é o chefe dos escravos, é o dono das propriedades. Entende o que é Adão? Adão. 3. Versículo 3. Quando eu estava de viagem rumo à Macedônia, te roguei que permanecesse ainda em Éfeso, para demonstrar a certas pessoas a fim de que não ensine outra doutrina. Como te roguei, quando parti da Macedônia, que ficasse em Éfeso, e advertires alguns que não ensinassem outra doutrina. Tá aí tudo bem? Tá? Aqui está resumido. Contexto histórico, a crise em Éfeso. Paulo está na Macedônia, norte da Grécia, enquanto Timóteo está em Éfeso, na atual Turquia, cerca de 400 a 500 quilômetros de distância. Éfeso era o centro intelectual e comercial da Ásia Menor, mas também o epicentro do ocultismo e de interpretações distorcidas das Escrituras. Então é o epicentro do ocultismo e das interpretações distorcidas das Escrituras. O Éfeso não era um lugar fácil. O termo roguei, parekalessa. Paulo não deu apenas uma ordem militar, ele exortou, ou suplicou. Isso revela que a tarefa em Éfeso era tão difícil que até mesmo um discípulo fiel como Timóteo precisava de um incentivo forte para permanecer lá. A tarefa não era fácil. Ele suplica, ele exorta. Timóteo, no fundo, ia querer ir para lá? Acho que não. Hein? Etimologia e termos-chave, mas homem de Deus tem que ter coragem. Outra doutrina. Heterodidaskalem. Essa é uma palavra composta única. Heteros, diferente, estranho, heteros. Sabe que vai dar origem a héteros, né? Didascalia, ensino. Você parou para pensar aqui, só um detalhe? Muitas palavras do português vêm do grego. Você sabia disso? Essa aqui é uma. Héteros. Tá? Quer dizer diferentes. Ok? Héteros. Masculino, feminino, são diferentes. Héteros. Paulo está combatendo o ensino alienígena. Não existe, né? Esse tipo de ensino é uma coisa que não, né? É umas invenções. Não era apenas um erro de interpretação, mas uma doutrina de natureza estranha ao evangelho de Mashiach. Advertires. Esse é um termo militar. Significa transmitir uma ordem que vem de cima. Então Paulo está usando esse termo militar para que o Timóteo transmitisse, né? Está aqui o verso 3. Conexão hebraica. No contexto das sinagogas e do sistema de ensino judaico, remete a mitzvah, um preceito, um mandamento que deve ser observado com rigor. Timóteo não deveria sugerir, ele deveria comandar que o erro parasse. Comandar, dar ordens. Tem que parar. Então a carta de Paulo aqui para Timóteo
é que Timóteo tinha que ir para Éfeso dizer para essas pessoas parar de ensinar o errado. O termo alguns. Paulo escreve, para que demoestes a alguns que não ensinem outra doutrina. Verso 3. O uso do termo alguns geralmente se refere a indivíduos conhecidos dentro do grupo, e não invasores externos ou filósofos pagãos que pregavam em praça pública. Então, na verdade, aqui, o termo alguns, Paulo sabe quem são. O que diz a tradição judaica? Cuidado com a transmissão. Na tradição rabínica, a fidelidade à tradição dos antigos era absoluta. Alterar o conteúdo do ensino era visto como uma traição à linhagem espiritual. Paulo, formado aos pés de Gamaliel, aplica esse rigor ao evangelho. A mensagem deve ser preservada pura, sem aditivos heterodoxos. Doutrinas diferentes daquelas estabelecidas pelos apóstolos, doutrinas heterodoxas, doutrinas diferentes daquelas estabelecidas pelos apóstolos. Então, a gente tinha que combater, tá, esses indivíduos que estavam ensinando outra coisa, ok? Acerca da Torá, existe um conceito judaico chamado Seyag la Torá, fazer uma cerca ao redor da lei. Paulo instrui Timóteo a colocar uma cerca protetora naquele lá de Éfeso para evitar que doutrinas estranhas entrassem e contaminassem o rebanho. Análise comentada. Nesse versículo, Paulo define a missão de Timóteo. Ele é o sentinela. O problema em Éfeso não vinha de fora, perseguição, mas de dentro, falsos mestres. Estava surgindo no meio do povo falsos ensinadores. Ao usar o termo heterodidaskalei, Paulo alerta que qualquer ensino que mude a essência do que foi entregue pelos apóstolos não é apenas outro ponto de vista, mas um perigo para a salvação. É interessante notar que Paulo diz alguns, indicando que ele sabia exatamente quem eram os agitadores, mas foca na correção do ensino antes de focar na punição das pessoas. Eu já tive discípulos que não sabiam nada. Eu ensinei, depois que aprendeu e a comunidade batizou, começou a ensinar coisas que eu nunca ensinei. É claro que saiu do meu grupo. Já aconteceu um montinho? Já. Tem gente que não aprendeu nada e já quer ensinar. O problema é deles, não é meu. Mas no nosso meio não vai ensinar heresia. Enquanto eu estiver vivo. Amém? Não de maneira nenhuma. Vamos lá. É interessante notar, vou ler aqui, ó. É interessante notar que Paulo diz alguns tissim, indicando que ele sabia exatamente quem eram os agitadores. Viu? Ele sabia. Eu também sabia. Sabia? Sabia. Aqui, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Tem gente que gosta de ouvir as mensagens no início. Depois que eu ver que o caminho é bem estreito, começa a falar mal de mim. Gente, eu só ensino a Bíblia. Eu não acrescento nada. Essas pessoas não têm coragem de falar que é contra a Bíblia. Por exemplo, crente não namora. Eu provo que crente não namora. Namoro é contemporâneo. Homem de Deus desposa. Isso só se relaciona nas núpcias. Homem de Deus. O padrão bíblico não é namoro. Não adianta pastor vir aqui. Não me interessa. O que tu pensa, o teu acho, guarda pra você. Eu tô dizendo Bíblia. Bíblia, um homem de Deus não beija uma mulher que não é esposa dele. E ponto. Passou disso. É contra a palavra. Aí você não gosta do que eu falo? Você não gosta do que eu tô dizendo? O problema é seu, não é meu. Aí,
Homem casa, homem de Deus casa. E namoro é pecado. É. Namoro é pecado. Namoro de beijar na boca é pecado. Vai ver como é o casamento bíblico, irmão. Tem muita coisa errada aí, tá? Nesse mundo de hoje. Coisa errada aí não na tua casa, né? Aí é onde estão errando, né? Vamos contextualizar. Você não vai achar que eu tô falando de você. Eu não tô falando de você. Você não é assim, meu amigo. Você é jovem, vai pedir pra casar. Você pode pedir pra namorar. Mas é aquele namoro que você vai sentar na sala, a moça ali, o pai no meio, vocês vão conversar. Ou ficar conversando. Até o dia que você tiver condições de levar essa moça pro altar e ter a sua casa para levar ela. Tem gente que quer casar. Claro, eu tive uma caminhada longe da fé sem esse ensino, ok? Então eu sou suspeito de falar isso, porque o processo meu não foi um processo que eu comprei uma casa e depois casei, não. Mas aprendendo a... E eu não tive um pai, né? Eu tive um padrasto, mas... Enfim. Eu não tive ensino correto, mas conseguimos vencer. Mas não é a vida de todo mundo. Hoje, para me ensinar alguém sobre casamento, eu tenho que ensinar não o que eu fiz, mas o que a Bíblia diz. Eu não posso falar para você fazer do jeito que eu fiz. Eu tenho que falar o seguinte: você quer casar? Você então vai ter uma casa, amigo. Vai comprar uma casa. Tá? Vai manter essa esposa. Ok? Vamos voltar ao tema, né? Porque você não quer saber de casamento hoje, né? Namoro é pecado? Eu tô acabando de explicar, meu filho. Beijou na boca, não tá casado, tá pecando. É chamado fornicação. E acabei de explicar. Se tu namorar, só conversar, oi, tudo bem? Como é que você tá? Tá tudo bom? Você gosta de comer o quê? Gosta de pizza? Gosta de quê? Carne? O que você gosta? O quê? Não fazer o que depois de casar? Não morar onde? Você vai ficar conversando com ela? Você nem precisa estar perto dela. Usa o Zap. WhatsApp. Agora, tu ficar beijando a boca dela ou dele, se amassando pelos cantos, isso é o quê? Se chama fornicação. Fornicação. Ok? Então, se for um namoro antigo, que você vai só ficar conversando com ela até casar, aí tudo bem. Vai ficar conversando. Agora, não pode beijar, filho. Não? Não. Ok? E não é nem lícito ficar sozinho com ela num lugar sozinho. O que Sujo Haru diz: não fique com uma mulher sozinho se ela não é tua mãe, se ela não é tua filha, tá? E se ela não é tua esposa. Namoro, não tá casado. Meu filho, você só pode estar com essa mulher juntos, no privado, casados. Mas assim é muito duro. A Bíblia é o caminho estreito, tá bom? Qualquer coisa que sai do caminho estreito é caminho largo, amém? Eu tenho que falar, tem muita coisa aí que não é evangelho não, tá? É qualquer coisa menos evangelho. Estude Bíblia pra você não ser enganado. O caminho é muito estreito, não é pouco não. É muito estreito, tá? Tem muita gente em pecado e nem sabe que tá. E se morrer agora em pecado, não sobe. Não chega nem na telha, nem no telhado. O balai tá tão cheio de pecado, meu amigo, que não sobe, amém? Aí você vai falar, mas o sangue de Cristo purifica quem se arrepende, não quem continua pecando. Vamos lá. Verso 4. Nem se ocupe com fábulas de analogia sem fim, que mais produz questões que edificação de Elohim que se baseia na fé. O perigo intelectual, fábulas. Refere-se a lendas e mitos. Em Éfeso, isso envolvia tanto mitos pagãos, gregos, quanto interpretações alegóricas fantasiosas do Antigo Testamento, frequentemente chamadas de mitos judaicos. Em Tito 1,14 fala isso. Mito judaico. E aqui eu tenho que trazer... Veja, eu acho que esse estudo vai ter que ter duas partes. Eu tenho que parar para explicar. Tem muita gente, hoje em dia... Veja o que Paulo está alertando. Pare com mitos judaicos.
E é aqui que eu entro. Eu tinha ouvintes que veio para a fé, saiu do catolicismo, veio para a fé, ajudamos a batizar, depois a pessoa largou a Techuvá com Exu, sabe por quê? Porque ela ouviu alguém dizer a tal da semente da serpente, e como eu não concordo com isso, ela simplesmente quis ir embora. Eu estou alicerçado na palavra, fuja de mitos judaicos, porque eu refuto isso. Semente da serpente? Você refuta? Com a Bíblia, eu tô aqui com a Bíblia aberta. Eu vou abrir a Bíblia aqui, não preciso fazer muita força não. Aqui, ó. Vou abrir aqui. Aí eu vou aqui. Olha só. Ó. Ó. Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse, adquiri um varão com auxílio de Yahua. O texto é enfático. Coabitou com ela, sua mulher, Eva. Então, coabitou o homem, Adão. Aqui tá homem, mas Adam. Adam com Eva. Então, Adão coabitou com Eva. Esse coabitou, conheceu no texto hebraico. Iadá. Esta concebeu, deu origem a Caim. E os descendentes de Caim morreram no dilúvio. Então qualquer indivíduo que vier na internet falando de semente da serpente está indo contra a Bíblia. Eu desmascaro esse pessoal com a Bíblia. Mas ela preferiu acreditar nas fábulas do que no homem de Deus que ensinou ela, que ajudou a batizar ela. Por quê? Foram levados a ver doutrina. O que é que eu pude fazer? Nada, eu não posso forçar as pessoas. Então você tem alimento puro aqui, você quer comer lá em outro lugar. Aí o problema é seu, eu tô aqui me esgoelando, minha garganta aqui sempre doendo, todos os dias, 2-3 horas ensinando o povo, para você ir lá, ouvir bobagem em outro canal, e eu aqui com a Bíblia, e Paulo está dizendo, refute essas fábulas judaicas. E eu aqui com o versículo, em Gênesis 4, eu refuto. Como que a semente da serpente está no Novo Testamento se eles morreram no dilúvio? Acorda para a vida, irmão. Mas o povo quer a verdade? Bom, se quisesse, tá aqui, refutei. Mas a pessoa que gosta de mito não vai concordar com a própria Bíblia. A pessoa prefere concordar com o mito do que acreditar em Gênesis 4, verso 1. Então, aí ainda começam as teorias. Não, porque a semente da serpente foi pro filho de Noé e começam a viajar na maionese. Começam a inventar, começam a mentir na cara dura. É esses que Timóteo tem que refutar. Para de seguir fábulas judaicas. Essa internet está cheia de fábula. Lilith, em tese, é um mito judaico, apesar de existir um rapax legômeno em Isaías. Aparece Lilith, mas não se sabe a tradução exata. Traduzem para bicho noturno, coruja. Mas o Zorra, a tradição judaica, fala isso. Só que o problema é o seguinte, você tem que ir pro Zorra para querer idealizar a ideia de Lilith. Você não está indo para uma doutrina que está te ensinando na Bíblia. Você tem que acreditar na tradição. Irmãos, se fosse relevante, estaria escrito na Bíblia sobre Lilith. Como não é relevante para ninguém, para que eu vou ficar procurando sobre demônio noturno? Eu quero saber do céu. Amém? Demônio já está fazendo muito estrago para querer ficar pesquisando a vida do capeta. Né? É o que o povo quer. Não, porque assim, rapaz, vai se importar, irmão, vai se importar com Deus, com Yeshua. Tem gente querendo pesquisar sobre o demônio. Vamos continuar. Genealogias não eram simples listas de nomes, mas provavelmente uma forma de agnosticismo incipiente, onde se criavam listas de seres angelicais ou emanações divinas, éons,
ou até mesmo uma busca por linhagens físicas para ostentar superioridade espiritual. Às vezes o cara queria dizer que eu sou judeu, porque meu pai era assim, meu antepassado era Sócrates. Sei lá. Etimologia, termo-chave: edificação de Deus. Oikonomia theon. Oikonomia significa administração ou mordomia de uma casa. Oikos, casa, mas nomos, lei. Então, a administração de uma casa, né? Significado: Paulo está dizendo que o plano de Elohim funciona como uma casa bem administrada. As fábulas geram caos e especulação, questões, enquanto a verdade gera ordem e crescimento. Oikonomia. Tá? Então, oikonomia tem a ver com lei, nomia, aqui, ó, nomia, mas oiko, casa. Então, é a junção de duas expressões em grego. Oiko, casa, nomia, tá? Casa que tem lei, casa estabelecida com ordem. A lei traz ordem, não é? Então, uma casa com ordem. Essa é a etimologia. Então, Paulo quer que a igreja esteja organizada. Oikonomia. Oiko, casa, nomia, lei. Questões. Refere-se a debates inúteis, especulações vazias, discussões que não levam a lugar nenhum. Por exemplo, se a Terra é plana, aí você acredita e fica aí na internet perdendo seu tempo. Né? Conexão hebraica. No mundo rabínico, existia o termo midrash, que é o ato de investigar ou interpretar. Enquanto o Mashiach, e aqui falo eu que antes de ensinar, antes de continuar, enquanto o Mashiach fazia midrash, por exemplo, sobre o divórcio em Mateus 19, quando os escribas chegavam a ele e faziam perguntas, ele entrava em debate. Não leste no princípio que Deus uniu o homem e a mulher, e se tornou uma só carne, que Deus uniu e separou o homem? Porque a pergunta foi sobre divórcio. E eles replicaram: Moisés, por que Moisés nos deu permissão? Aí Yeshua responde: isso é uma midrash, ok? Explicando o que é midrash. É um debate, é uma investigação, é uma interpretação. Midrashim. Enquanto o midrash saudável buscava a aplicação da lei, Paulo alerta contra midrash especulativo, que abandonava a essência da revelação. Eles estavam em um midrash, um debate sem valor. Por isso que eu não gosto de trazer temas como terra plana, outros, que é perca de tempo. Eu quero falar o que é pecado, o que você tem que fazer. Vamos ajudar uma família. Eu estou precisando ajudar uma família que precisa operar. Falei hoje lá no grupo. Irmãos, eu não faço a obra de Deus sozinho, não. Eu chamo o povo para responsabilidade. Ficar perdendo tempo é coisa que eu não faço. Amém? Com debate, irmãos, eu não estou em grupo nenhum mais de debate. Não perco mais meu tempo em entrar em grupo para ficar querendo provar alguma coisa para alguém. Não perco mais meu tempo com isso. Se me chamar para debate, eu não vou. Pode ser o melhor do Brasil. Eu não vou. Vou fazer o que lá, cara? Não é, meu irmão, minha irmã? O que eu vou fazer lá? Eu vou ficar lá falando o quê? Mostrar que eu sei alguma coisa? Eu não perco esse tempo mais. Eu quero ensinar quem quer aprender. Quer se salvar? Quer aprender sobre o Mashiach? Eu vou te ensinar o Messias da Bíblia, não o que estão pregando aí fora. Agora, me chamar para debater, não vou. Não vou. Para quê? Perca de tempo, gastar tempo à toa, gastar saliva. Sabe, tem gente que quer às vezes debater comigo aqui, eu tô pregando aqui, o cara vem aqui no chat, parece haters, quer vir aqui e ficar piriri, parará, pururu. Vai abrir um canal para você para ensinar. Eu já chego falando assim. Você veio aqui criticar meu canal. Tem 17 anos esse canal. Tem 2.000 não sei quantos vídeos. Estudos e mais estudos. Ao chego lá no canal do cara, não tem nada. Tu acha que eu vou perder tempo com a lata vazia batendo? Não vou não, sabe? Pra mim conversar, trocar uma ideia, tem que ser com alguém que sabe o que eu tô falando e conversar com uma pessoa de forma sadia. Pessoas inteligentes e sábias vão conversar, vão tirar um do outro aquilo que é melhor pra eles. Não querer provar que um é melhor que o outro.
Por exemplo, no Brasil tem pessoas que eu gostaria de conversar, que são pessoas que eu vejo que conhecem a Bíblia, são pessoas, pelo que eu ouvi, são pessoas hebraístas, o Dr. Edson de Farias, o Saião também, que é conhecedor das tradições judaicas, são acadêmicos. Esse tipo de pessoa, você conversa, você pergunta. Eu ia mais perguntar do que conversar. Então, eu ainda não tive essa oportunidade. Quem sabe um dia, né? Mas são pessoas cultas. E pessoas que trocar ideia é legal. Né? Não concordo com a doutrina do judaísmo messiânico, que eles acreditam, usam kippá, usam estrela de Davi, e acredito que Yeshua é a manifestação do Pai. Eu não concordo, ok? Eu não uso kippá. Acredito que pode usar uma cobertura, não kippá. E eu não tenho estrela, ok? E não acredito que Yeshua é a manifestação do Pai, não. O Pai está dentro dele, então, tá? Agora, mateofonia, acredito ali. Yeshua, Deus usando Yeshua. Correto. Agora, o Tzadok Ben Dere é uma pessoa culta, inteligente. Teria o prazer de conversar com ele. Então, há pessoas que eu discordo, que eu gostaria de trocar uma ideia numa boa, mesmo discordando da doutrina deles. Então, existem pessoas que são cristãs, que pensam diferente em alguns aspectos. Tá? Agora, com certeza o Tzadok Ben Dere eu ia concordar muito mais com ele do que com um cristão, que é judaico, é judeu também. Ok? Inclusive, tem muito vídeo de Tzadok que eu gosto. Ok? Vamos lá. O que diz a tradição judaica? Haggadah e especulação. Na tradição judaica, a Haggadah contém relatos, homilias, conversas. No entanto, alguns mestres daquela época começaram a exagerar em detalhes secundários das genealogias de Gênesis, criando histórias extras bíblicas sobre anjos e patriarcas, como visto em livros apócrifos, como o livro dos Jubileus. Paulo, conhecedor profundo dessa tendência, adverte que isso afasta o crente da simplicidade do Mashiach. Então, veja só. Na época de Paulo já havia conto judaico. Por isso que Paulo está falando de fábulas judaicas. Ele sabia que tinham pessoas que estavam especulando muito e fazendo comentários extras bíblicos que eram pura imaginação. Já na época de Paulo tinha isso. Nada diferentioso. Não existe nada novo. Apenas se repete. Na época de Paulo também tinha essas tendências, a Lilith, semente da serpente, tudo isso aí. Mas Paulo está falando da simplicidade do Messias. Nós precisamos filtrar o que a gente ouve e focar mais no Messias, no estudo da palavra, da Halahá de Yeshua, para não adentrarmos em contos e fábulas. Isso significa focar unicamente nos ditos do Mashiach, dos apóstolos, para não sairmos do caminho. Cuidado com especulações, cuidado com pessoas que gostam de conhecimentos extras bíblicos. Temos que ter cuidado. Exegese hermenêutica, até você pesquisar num código de lei judaico como Kitsu Shulchan Aruch. Agora, tem limite. Cuidado para não ir extra bíblico toda vez, daqui a pouco você está em outra religião, tá? Imagina. Imagina. O livro de Enoque, não. O livro de Enoque, não. O livro de Enoque é citado por Pedro e por Judas, irmão de Tiago. Tá? Agora, esse jubileu é outro. Então, existem vários extras bíblicos e tem que se analisar. Por exemplo, tem extra bíblico, já li vários tipos de apócrifos. O apócrifo de Barnabé não dá para aceitar. Não, fala em comer carne de porco. Então, tem apócrifos que não dá para aceitar. Ele não confere com a Torá. Fica difícil. Agora, o Enoque não.
O Enoque, eu acredito no livro de Enoque. Fé, emuná em hebraico. Conhecimento, egnosis. Para o judeu, a fé era a fidelidade prática. Sempre falo isso aqui. Para os influenciados pelo pensamento grego em Éfeso, a espiritualidade era conhecimento oculto. Paulo reafirma a emuná bíblica. O plano de Elohim se opera na confiança fiel, não em desvendar segredos genealógicos. Então, Paulo está dizendo o seguinte, em Éfeso o quê? Pessoas que queriam desvendar temas abstratos, conhecimentos ocultos. Olha, Lilith existiu porque aqui a tradição fala isso, olha, a semente da serpente, a terra é quadrada ou plana, ou sei lá, um retângulo. Então eles começavam a falar nas igrejas isso. Paulo não quer que isso seja adentre o corpo do Messias. Porque existe a doutrina, o ensino. E na verdade, amados, os ensinos dos apóstolos e do Senhor Yeshua é para formar caráter, é para santificar, é para direcionar. Não é especulações, é conduta. Yeshua fala de caminho, halahá, maneira de viver, forma de ser, como agir, honrar pai e mãe, ser marido de uma só mulher, instruções. O homem foi na lua? Para mim não foi, mas não me interessa. Amanhã prova que o homem foi na lua, não ganhei nada com isso. Eu só não acredito, mas tudo bem, vai ver prova, eu não quero que prove. Eu não quero saber se o homem foi na lua, meu irmão. Eu quero saber quem vai entrar no mundo vindouro. Quem não está em adultério, quem não está mentindo. Doutrinar, ensinar, namoro é pecado. Você sabia? Namoro é pecado. Relações sexuais ilícitas. Você sabia disso? Que o casal verdadeiramente cristão, ele não pode fazer certas coisas? Até mesmo no casamento? Isso é doutrina. Não pode isso, não pode aquilo. Forma natural. A boca é para beijar sua esposa e seu esposo, para glorificar a Deus. Cuidado, amém? Então é isso que eu tô falando, isso é doutrina. Mas precisa falar, precisa se falar hoje sim. Precisa se falar muito hoje isso. Ok? Tem até um Thundercat hoje aqui. Vamos lá. Você tem mais de 40 anos, né? Quem assistia Thundercat, com certeza tem mais de 40 anos, né? Vamos lá. Análise comentada. Paulo estabelece aqui um critério de avaliação para qualquer ensino. O ensino verdadeiro, ele produz frutos de administração divina, ordem, crescimento, maturidade. Ou produz apenas nós na cabeça? Eu te pergunto. A Lilith existe? Semente da serpente? Então, o verdadeiro ensino, ele traz ordem, crescimento, maturidade. Se só traz nó na cabeça, não é de Deus. Só debate, não é do eterno. Não é algo que a igreja precisa saber. Ok? O problema da genealogia sem fim era que elas criavam uma elite espiritual. Quem conhecia os nomes dos anjos ou as linhagens ocultas sentia-se superior. Paulo derruba esse orgulho ao dizer que a verdade de Elohim é democrática, fundamentada na fé, acessível a todos, e não em labirintos intelectuais que não edificam ninguém. E deixa eu falar aqui algo. Existem igrejas que os obreiros sentam no púlpito mais alto, recebem água na mão, vai um garçom servir. Você é contra? Totalmente. Eu ia pregar isso lá, né? Lá atrás. Uma vez eu fui na Metodista pregar. O pastor me chamou pro púlpito, que eles chamam pro púlpito. Eu falei, não, pastor, eu fico aqui mesmo. Preguei, depois desci e sentei lá. Por quê? É uma forma de criticar o sistema.
E a pregação foi forte aquele dia, há muitos anos atrás. Mas o que eu quero mostrar? Todos nós somos iguais. Você levantar o púlpito para alguém poder ver melhor e o ministrante está ali e depois desce, beleza. Se eu botar um monte de cadeirinha lá, dá carguinho para as pessoas, para elas se sentirem importantes e superiores, isso é coisa de gente carnuda, carnal na nossa teologia, pessoas que não têm espiritualidade formada. Isso é querer colocar outros no patamar. Irmão, tem gente que fala errado o português, mas é cheio do Espírito Santo. Você não é melhor porque fala melhor, tem uma boa homilética, exegese, uma boa forma de comunicação, didática. Você é para o céu o que você faz. Por isso que Elohim fala para Cornélio, para chamar Pedro, e lá o texto diz que ele era Hasid, generoso, um homem temente a Deus. Ele era um homem com a casa dele, fiel ao Criador. Tá? Você não é visto pelo intelecto. Falsos profetas falam muito bem. Falsos profetas falam muito bem. Eu erro o português de vez em quando, falo errado, já viu? Troco o R pelo L. Deu pra entender? Ai, assai. Glória. Vamos lá, irmãos. Verso 5, né? Tem 20 versículos, já tem que terminar. Vamos mais um pouco. Ora, o intuito da presente admoestação é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Contexto histórico. O antídoto ao intelectualismo. Enquanto os falsos mestres em Éfeso buscavam o conhecimento, gnoses, para gerar status e debates, Paulo afirma que o ensino bíblico busca o amor, ágape, ahavá, para gerar transformação de caráter. Esse versículo serve como critério de qualidade para Timóteo. Se o ensino não resulta em amor prático e pureza interna, ele é inútil, por mais profundo que pareça. Então, o verdadeiro ensino traz pureza, amor prático. Etimologia, termo-chave, grego e hebraico, intuito, alvo, telos, significa o fim, o objetivo, a conclusão ou propósito completo de algo. Significado, Paulo está dizendo, o destino final de toda essa ordem que estou te dando é um só, o amor. E aqui eu tenho que falar desse termo telos aqui. Não está no estudo, mas eu preciso falar. Telos está em outro versículo. Eu digo para vocês que às vezes as nossas versões de Bíblia, elas não são boas. Por que eu falo isso? Porque aqui em Romanos 10:4 tem a palavra telos. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Essa palavra fim é telos. A Bíblia de Jerusalém coloca assim, e a finalidade do Messias, a finalidade da lei é o Messias. Então a finalidade da lei é o Messias. Isso tem algo profundo com a expressão telos. Em uma outra oportunidade nós vamos falar. Mas eu quis trazer isso aqui, que essa tradução aqui traz interpretações erradas. Tá? Por exemplo, farinha de trigo, ovos, açúcar, fermento biológico, leite. Qual é o telos? O telos é o bolo. Correto? Entendeu? Correto? Entendeu o raciocínio de telos? Telos é isso. Eu tenho bolo para fazer. Então, o bolo é o telos. É a finalidade. Esses ingredientes vai virar o bolo. Ok? Telos. Então, o objetivo da Torá era e é mostrar o Messias. Apontar o Messias. Não significa que ela acabou. Ela continua sendo um método de nós sabermos o que é pecado. Quem me faz cumprir a lei não é a lei,
é o Mashiach. Qual é o problema hoje? Falta de conhecimento das línguas originais. Aí eu te digo, precisa de interpretar ou não precisa? Se você interpretar errado, você vai falar que é fim, que acabou. Só que não, ela mostra o resultado. O resultado da lei é Yeshua. A lei é Yeshua, ele está apontando que Yeshua é a lei de Deus. É como a farinha de trigo, os ovos, o leite, o açúcar, o fermento veloz, misturou, fez o bolo, telos. Não é que a lei acabou. Ela cumpre a missão dela até a vinda de Yeshua. É Yeshua que salva e não a lei. Óbvio que, e o próprio Messias disse, eu não vim anular a lei, eu vim cumprir. E ele disse que temos que ser justos. Ele disse que temos que praticar justiça. Ele disse que temos que cumprir os mandamentos. A pergunta é, como que eu faço? É aqui que ele entra. Ele primeiro purifica do pecado. Ele transforma a vida do indivíduo. Ele nos enche do Espírito Santo. Ele nos capacita para sermos novas pessoas. E aí sim, vivendo essa nova vida, amamos, somos fiéis, não adulteramos mais, não mentimos mais para as pessoas. Por quê? A Torá continua a ser o parâmetro de moral. Não tem como você falar que a lei de Deus acabou. É ela que diz o que é pecado. O próprio Paulo fala em Romanos. Só que o cara, quando vai ler Romanos, ele quer ler com óculos de Roma. Ele quer ver ali que a lei acabou. Só que telos não é fim de acabar. É a finalidade, é a conclusão. Então telos você tem que ver no original, filho, não no português. E o problema das pessoas é que elas não querem ver a verdade, elas querem dar opinião. E esse é o problema. Agora, se você não sabe isso que eu estou falando, você só tem a Bíblia em português, você pode chegar em conclusões erradas. Por quê? Você não conhece o significado. Então, telos está ali. Paulo não usa telos só em Romanos. Ele usa em Timóteo. Ok? Então, por isso que é importante concordância bíblica. Entendeu? Significa o objetivo. A conclusão. Ok? Coração puro. Cataras, cardias. Cataras refere-se a algo limpo, de misturas sem resíduos. Conexão hebraica remete ao lev tahor, como no Salmo 51:10. Para o judeu, o coração leve não é apenas o lugar das emoções, mas o centro da vontade e do intelecto. Um coração puro é uma vontade decidida a servir a Elohim sem segundas intenções. Consciência. Consciência significa conhecimento. É a capacidade da alma de julgar suas próprias ações. Fé não fingida. Pisteus. Anipocritou. Anipocritou é a negação de hipócritas. Ato de hipocrisia. Ato de ser hipócrita. É uma fé que não está atuando ou usando uma máscara. Yeshua fala dos hipócritas, né? Sempre lembre-se que no grego a partícula A é a negativa. Raiz hebraica é emuná. Uma fidelidade que é sólida por dentro e por fora. É o significado. O que diz a tradição judaica? O grande mandamento. Paulo ecoa o Shema Israel, que ordena amar Elohim de todo o coração, alma e forças. A tradição judaica, a Torá existe para ensinar o homem a amar Elohim e ao próximo. Paulo reafirma que o evangelho não anula isso, mas cumpre esse objetivo. Yetzi Hatov, Yetz Hará. A tradição rabínica discute a inclinação para o bem e para o mal. O coração puro é aquele onde a inclinação para o bem, Yetz Hatov, governa os pensamentos, permitindo que o amor flua sem a contaminação do egoísmo. Ego, em grego, é eu. Análise comentada. Fonte interna, coração puro, motivação limpa. Juízo interno, boa consciência, paz com as próprias ações. Expressão externa, fé não fingida, sinceridade diante de Elohim e dos homens. Veja que Paulo está bem hebraísta. Por dentro, por fora.
total. Amor ágape. Não sugere... veja só, irmãos. Como Paulo está escrevendo em grego, a mentalidade dele é hebraica escrevendo em grego. É a mesma coisa a minha mentalidade tratando de textos bíblicos em português, mas minha mentalidade vai ser hebraica. Então quando eu estou lendo a ágape, eu estou falando de ahavá no hebraico, tá? Então é muito importante, eu não coloquei hebraico direto, por quê? Porque existem pontos aqui que ele está falando em grego, então eu vou tentar trazer no texto que foi escrito. Não adianta ninguém vir aqui falar que Paulo está escrevendo tudo em hebraico, porque não é. Não venha com essa conversa, amém? Não tem como ele falar com gregos falando hebraico, tá? Hebraico é só para sinagoga e para o templo, aramaico dia a dia. E para falar com gregos é grego, amém? Fica claro isso aqui. Por isso que eu estou tratando-se grego, trazendo algumas expressões que a mentalidade do Paulo é hebraico, amém? O amor ágape não surge do nada. Ele é o resultado desse alinhamento interno. Se os mestres em Éfeso estivessem realmente ensinando a verdade, o resultado seria união, amor e não divisões e questões vazias. Para Paulo, a teologia, que não se traduz em ética e afeto, é apenas ruído. A palavra de Deus pregada gera vida. Dando continuidade, Paulo agora descreve o processo de erosão espiritual. Ele mostra que o erro doutrinário não começa apenas na mente, mas em um desvio do coração. Quando o alvo, o amor e a pureza é perdido, o resultado é um vazio intelectual barulhento. Verso 6. Alguns, desviando-se destas coisas, se entregaram a discussões vãs. O desvio, Paulo usa o termo para descrever pessoas que um dia estiveram no caminho certo, eu conheço pessoas assim, mas erraram o alvo. Em Éfeso, a pressão cultural, o desejo de aparecer intelectuais ou profundos, levaram líderes a abandonar a simplicidade do evangelho. Eu não tenho que provar nada para ninguém. Eu não tenho que mostrar que eu sou sábio. Eu tenho que pregar a verdade. A entrega ao vazio. Quando a teologia deixa de ser sobre transformação, versículo 5, e se torna entretenimento intelectual ou disputa de ego. Então, a entrega ao vazio. É isso que acontece em muitos lugares. Estão disputando coisas intelectuais. Irmão, deixa eu falar uma coisa. Tem gente que vem para a internet e fala coisas bonitas. Essa epístola de Paulo aqui, para Timóteo, ela é muito importante para os dias de hoje. A internet está cheia de pessoas falando crá com cré. Que não ensinam a verdade, não ensinam a palavra. E é muito importante nós trazermos esse tema aqui, porque temos que ter cuidado. Porque o verdadeiro evangelho transforma corações, liberta almas, salva vidas. Tá? E no mundo que a gente está vivendo hoje, nós temos que amar. Mas não é fácil. Muito difícil. As coisas não estão fáceis. Amém? Vamos terminar. Etimologia e termo-chave. Desviando-se. Esse termo vem do mundo do arco e flecha. Desviando-se. Significa literalmente errar o alvo. A palavra pecado ratá tem esse entendimento. É como uma flecha que erra o alvo. Significado, Paulo está dizendo que eles miraram no conhecimento, mas erraram o objetivo final, que era o amor. É uma falha de pontaria espiritual. Entregaram-se, um termo médico usado para descrever um membro deslocado ou uma junta fora do lugar. Significado, o ensino dele está fora do esquadro, deslocando a verdade central. É algo que causa dor, disfunção no corpo do Mashiach. Discussões vãs. Discursos vãos. Mataios. Aqui, ó. Mataios. Vazio, inútil. Tá? E logos, que é a expressão palavra. Conexão hebraica. Remete ao conceito hevel, usado exaustivamente em Eclesiastes para vaidade ou vapor, coisa vã. São palavras que ocupam espaço e tempo, mas não têm peso substancial. São como fumaça que se dissipa sem deixar nutrição. O que diz a tradição judaica? Estudo como adoração versus curiosidade. Na tradição judaica, o estudo da Torá, Talmud e Torá, deve levar à ação maaseh. Existe um aviso severo contra estudo por orgulho. Paulo aplica isso.
aqui, né, no que ele vai dizer. Quem fala muito e não vive o amor, do versículo 5, está praticando o que os rabinos chamavam de falar palavras vazias, palavras vãs, o que é uma forma de desperdiçar o dom divino. E Yeshua ainda acrescenta aqui, Yeshua disse que das palavras vãs que um homem disser, delas dará conta. E aí eu vou ter que parar aqui de novo para olhar para você. Paulo está falando em Timóteo, algo que Yeshua já falou lá atrás. Palavras vãs não é só falar coisas desnecessárias, é trazer estudos que não edifica. De todas as palavras frívolas que o homem disser, vazio. Olha a conexão clara com Paulo ali. Temos um objetivo com o evangelho, salvar almas que estão indo para o inferno. Essas pessoas precisam se lavar através do sangue de Cristo, do batismo das águas. Precisam ser cheias do Espírito Santo, precisam mudar sua forma de viver, de vestir, de falar, de ser. Precisa fazer techuvá. Esse é o objetivo da nossa fé. Filosofias baratas e vazias não edificam e não pode estar na comunidade. Cuidado com o que tu fala, irmão. Cuidado com esses estudos aí, tem um monte aí, ó, ganhando inclusive dinheiro, falando nada com nada. Cuidado com isso aí, hein? Vamos terminar. Lashon HaKodesh, língua sagrada. Para o pensamento hebraico, a palavra tem poder criativo. Ontem eu falei sobre palavra, né? Usar a palavra para discursos vãos é uma profanação da função da linguagem, que deveria ser usada para edificar e santificar. Cuidado, palavras vãs. Ontem eu falei sobre palavra que cria. As palavras de Deus se materializam. Análise comentada. Paulo identifica aqui a patologia da falsa doutrina. Ela começa com desvio moral ou espiritual, perda do amor, da boa consciência e termina em uma verborragia inútil. O termo mataiologia é um alerta para nós hoje. É possível falar de Elohim, usar termos gregos e hebraicos, debater genealogias e contextos e ainda assim estar em um discurso vão. Se a motivação interna está deslocada, o resultado será uma teologia estéril que gera debate, mas não salva nem consola. Nossa mensagem tem que salvar. E aí nós vamos prosseguir com o estudo no versículo 7. E aqui eu vou terminar porque já passamos de 1h de lá. 1h22 eu vou ter que fazer parte B. Você vê que estou analisando até o... Vou começar agora o versículo 7. Tá? Versículo 7, que eu vou amanhã dar continuação. Ok? Até aqui legal? Se assim o Senhor nos permitir, vamos fazer a parte B amanhã, amém? Quero deixar a todos um abraço. Que o Eterno nos ajude e a gente possa caminhar. Se inscreva no canal, é importante. Ok? No topo está nosso e-mail, a forma de abençoar esse trabalho. E que o Eterno abençoe a todos, tá bom? Tudo de bom. Um abraço a todos os nossos nobres. Amém? Um abraço aí, varão Gonzaga Oliveira. Um abraço para todos aí. Amém? Amém? Amém. Ok. Fica com o Eterno, amém? Então amanhã nós estamos na parte B aqui final. Amanhã eu vou terminar essa porção de hoje, ok? Por cada hora já avançamos hoje aqui, tá bem? Sempre depois das 7 da noite. Hoje um pouquinho tarde, mas amanhã vamos chegar no horário. Ok? Shalom Lekulan. A paz a todos.